Para vocês entenderem, vamos fingir que eu sou o presidente da nossa empresa Brasil Lirda. Eu concorri pelo PN, Partido Nostalgia, presidente. E eu ganhei logo no primeiro turno, porque eu prometi trazer a TV Globinho de volta e todo mundo votou em mim. Então agora eu sou o presidente Castanhari, chefe do governo e chefe do Estado. O quê? Chefe de governo? Chefe de Estado? Como assim? É porque essas duas coisas são diferentes. O chefe de Estado é o maior representante público de um Estado. Só que às vezes esse cara pode não ter nenhum tipo de poder administrativo. E o chefe do governo é o chefe que manda na diretoria do executivo dessa empresa. No caso país, parece complicado, mas vocês já viram isso em outros países. Vocês só não sabiam que era dessa maneira. Como, por exemplo, na Inglaterra. Lá o chefe de Estado é a rainha, porque é ela que representa o Estado inglês. Só que ela não apita muita coisa, porque quem manda mesmo no governo é o primeiro-ministro, porque é o chefe de governo do executivo. Aqui no Brasil, como rola em vários outros países presidencialistas, as duas funções são exercidas pelo presidente, que é o chefe de Estado e também o chefe do governo. Tudo beleza. Só que aí eu virei presidente e descobriram que eu sou, que eu sou corrupto, que eu queria comprar umas câmeras caríssimas para gravar os meus vídeos. E eu fui lá e meti a mão no dinheiro público para comprar essas coisas. Aí descobriram, e o que acontece? O Ministério Público, que é o fiscal lá da nossa empresa, avisa todo mundo que eu tô roubando. Aí pode rolar um processo de impeachment. E aí entra uma coisa que talvez vocês não saibam. Qualquer brasileiro pode pedir a abertura de um processo de impeachment de um presidente. Só que a única pessoa que pode decidir ou não se esse processo pode de fato ser aberto, senador, é o presidente da Câmara dos Deputados, que faz parte da diretoria do Legislativo. Lá, lembra? Senadores e deputados que fazem as leis, então. Aliás, todo mundo deve lembrar que até pouco tempo, quem ocupava esse cargo era o famoso Eduardo Cunha, que hoje estava preso. Então, se esse processo é aberto, ele passa pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. Então, aqueles deputados e senadores que eu falei, nesse caso, agem como se fossem juízes. Aí, dependendo do crime que eu fui acusado, além de ser afastado da presidência, eu também posso ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa divisão dos três poderes é muito boa, porque todo mundo trabalha junto. E todo mundo fiscaliza todo mundo. O problema é que estamos descobrindo que, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo também rouba junto. A gente sempre teve caso de corrupção no nosso país. Isso não é uma novidade. A diferença é que parece que as investigações nunca haviam ido tão a fundo. A questão é que agora com a Lava Jato estamos vendo que o negócio está ficando cada vez mais feio. E a cada escândalo, vemos milhões de reais desaparecendo dos cofres públicos. Só que como que essas coisas chegaram a esse ponto no Brasil? Mesmo a gente tendo um sistema de governo aparentemente tão equilibrado, e que mesmo não sendo perfeito, aparentemente funciona muito bem em outros países. Infelizmente não temos como mapear a origem da corrupção de cada caso que aparece. Mas existem sim algumas coisas que estão derrubando o nosso país e que podemos analisar. Uma destas coisas envolve aqueles empresários que estão sendo investigados, certo? Toda hora nas notícias, e os empresários, porque é muita grana. Como eu expliquei, a nossa Brasil LTDA tem 3 diretorias, e nenhuma delas se chama grandes empresários. Ou seja, esses empresários não tinham que ter nenhum tipo de relação obscura e promíscua, safada, com o nosso governo. Só que aí esses caras procuravam os nossos políticos. Me ajuda aqui com essa lei que está prejudicando o meu negócio. Aí eu te dou um tanto de dinheiro aqui por debaixo dos panos. E um dos motivos pelo qual isso acontece é que o representante do nosso executivo, o presidente, e o legislativo, o Congresso, são eleitos separadamente. O presidente, como eu disse, ele indica os ministros lá dos ministérios. Só que ele não tem como selecionar os deputados e senadores do Congresso, porque esses caras são eleitos por vocês, por mim, por nós. O problema é que o presidente precisa que a maior parte do Congresso apoie ele. Senão, ele não consegue aprovar nenhum tipo de proposta, porque essas propostas precisam ser aprovadas pelos caras do Congresso. Outra questão é que aqui no Brasil temos uma cacetada de partidos políticos. Cenário caótico. E esses caras fazem um monte de alianças bizarras.
Aí, por causa dessas alianças, depois que rolam as eleições, rola aquela grande distribuição de cargos entre aliados e amigos desses aliados. E aí o governo fica parecendo um Frankenstein ideológico. E com essa mistureba de partidos, esse cenário meio caótico, fica ainda mais fácil para os empresários pedirem uma ajudinha. Outra coisa que rola também é que essas empresas apoiam vários políticos durante as campanhas eleitorais. O que não deveria ser um problema se todo mundo fosse honesto. Porque o que acontece? Algumas dessas empresas vão lá e fazem doações milionárias. Todos os candidatos. É festa. Porque aí qualquer um que for eleito já assume o cargo com o rabo preso, devendo favores para essas empresas. Ou seja, por causa disso, esse sistema começou meio que a desandar. E por favor, não me entendam mal. Isso não quer dizer que os empresários são todos malvadões e os políticos são virgens que foram corrompidas. Porque se alguma pessoa do governo ficar sabendo de algum esquema de corrupção, ela tem a obrigação de avisar o Ministério Público, o fiscal. Só que muita gente do governo faz exatamente o contrário. Eles ou pegam a parte deles e ficam na boa, ou eles negociam o silêncio deles. Então tem presidente, ministro, senador, deputado, procurador, juiz, toda essa galera sendo investigada. E eu sei que é clichê, mas eu preciso falar isso. Vocês sabem, né, de que bolso que sai toda essa grana desviada, todo esse dinheiro de corrupção, né? Vocês sabem. É a nossa grana que deveria estar sendo usada para construir escolas, hospitais, melhorar a sua qualidade de vida, principalmente a vida de pessoas que estão em situações bem precárias aqui em nosso país. Só que essa grana está pagando reforma na casa de senador, jatinho de prefeito, férias de deputado, aposentadoria de ministro. E como isso pode mudar? Você me pergunta. Bem, se o nosso governo, como eu disse, é uma empresa, correto? E você acha que você é só um peão que trabalha para essa empresa, você está muito enganado. Porque você, eu, somos sócios dessa empresa. As três diretorias, o fiscal, todo mundo trabalha para a gente. Então, o poder de mudar isso está em nossas mãos. Dê uma olhadinha de novo nos três poderes. O grande lance de uma democracia é que a gente escolhe as pessoas que ocupam os principais cargos desses três poderes, dessas três diretorias. E é assim que a gente pode tentar mudar esse país, escolhendo direito essas pessoas. Muita gente que está assistindo este vídeo agora vai votar pela sua primeira vez no ano que vem, pelo menos para presidente. Então voltemos para o clichê. Por favor, analisem o seu candidato. Veja as propostas e no Brasil não basta só isso. Veja também se seu candidato é uma pessoa honesta, se nunca esteve envolvida em nenhum escândalo. A internet está aí, é muito fácil. Coloca o nome do cara no Google, veja se tem notícia sobre o cara de corrupção ou sei lá o quê. É fácil. Se você achar algo sobre esse cara, não vote nele. E depois que você votar, acompanhe seu político. E se você viu que ele fez merda, não o defenda. Isso não é futebol, galera. O seu político preferido não é o seu time do coração. Se você votou nele, mas ele fez merda, tudo bem. É só não votar mais nele e nem defender o desgraçado. O importante é que agora você sabe as funções de cada uma dessas pessoas que você tem que votar. Tudo bem se você não sabia antes, agora você sabe. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem que eu faça mais, deixa o seu gostei aqui, porque se tiver muitos eu vou saber que vocês estão curtindo, aí eu vou fazer mais vídeos como esse para vocês. Se inscreva aqui no NA Lata Política e Notícias, caso você ainda não esteja inscrito. E veja o outro vídeo que eu fiz, a primeira parte caso não tenha assistido. E é isso aí, valeu, tamo junto. Deixe seu like e se inscrevam no canal.